Olá, colega farmacêutica, tudo bem? Então, conseguiu fazer bem a atividade 1? Concordou ali, viu como é que funciona o curso? Qualquer dúvida, não se esqueça, esse é meu e-mail, você pode entrar em contato que a gente pode esclarecer qualquer problema, tá? Hoje, então, a gente vai falar da aula 2, fases de um serviço farmacêutico. Eu espero que você já tenha visto a entrevista com o professor Tarcísio Palhano, né? É uma sumidade na área da farmácia clínica aqui no Brasil e uma pessoa muito boa que tem o conhecimento, que ajudou a criar este conceito do serviço farmacêutico, a diferença de serviço e procedimento. Então, para a gente relembrar, né, na aula passada, a gente trabalhou então o que é um problema de saúde autolimitado e como a gente consegue fazer de uma forma genérica para identificar um problema de saúde autolimitado. Relembrando então o que o professor Tarcísio nos trouxe, os serviços farmacêuticos eles compreendem um conjunto de atividades organizadas em um processo de trabalho. Isso, o que isso significa? Uma sequência de funções que a gente executa organizadas, né? A gente tem que pensar então em uma sequência de atividades que vão visar então a contribuição para prevenir doenças, promover, proteger e recuperar a saúde e para melhorar a qualidade de vida das pessoas, né? Então os serviços farmacêuticos eles são amplos. Tem vários serviços voltados ao medicamento, tem os procedimentos farmacêuticos que o professor Tarcísio explicou muito bem no vídeo, mas o que a gente vai focar aqui são os serviços farmacêuticos voltados diretamente para pessoas, para a família e para a comunidade, né? Que é um processo chamado de cuidado farmacêutico. Aqui nessa figura, a gente consegue ver resumidamente esse serviço farmacêutico sendo demonstrado, né? É, essa figura está no arcabouço do Conselho Federal de Farmácia, onde ele fundamenta o que é o cuidado farmacêutico, o serviço, alguns tipos de serviços voltados ao cuidado da pessoa, da família e da comunidade. A gente vai falar sobre um deles aqui hoje ainda. Então, se nós vemos esse aqui como um processo, esse processo se inicia então no acolhimento ou na identificação da demanda, né? A gente segue um círculo, depois que essa demanda é acolhida ou identificada, o farmacêutico então ele vai identificar as necessidades de saúde dessas pessoas ou da família, da comunidade. Identificando as necessidades, ele vai realizar um planejamento e intervir para em sequência avaliar então o resultado dessa intervenção, avaliar o que ele conseguiu como resultado daquilo que ele planejou e interviu com aquele grupo, com aquela família ou com aquela pessoa. Daí, com o resultado dessa avaliação, ele vai tomar a decisão. Será que eu consegui terminar minha função aqui? Eu consegui resolver aquele problema? Eu consegui corrigir aquele defeito? Ou eu tenho que continuar com esse paciente no meu serviço? Eu não consegui resolver todos os problemas. Eu identifiquei problemas de saúde novos. Ou o problema de saúde que eu identifiquei, ele não foi totalmente tratado e precisa de um pouco mais de cuidado da minha parte, né? De certa forma, então, nós temos aqui esse ciclo, mas ele é circundado por esses dois retângulos aqui. A gente vê esse retângulo azul, que é a documentação do cuidado prestado, que eu acredito que hoje seja a principal barreira ainda dos farmacêuticos, principalmente os que atuam na atenção primária e na drogaria, que é registrar os cuidados que fazem, quanto também o encaminhamento a outros profissionais ou serviços de saúde, principalmente quando é um problema de saúde que eu não consigo ter resolutividade nesse problema, ou eu não tenho competência técnica ou competência clínica para executar. Então, tanto a documentação quanto o encaminhamento, eles devem ser executados em qualquer etapa do ciclo. Por isso que o desenho foi feito dessa forma, para mostrar que em qualquer etapa eu posso encontrar uma situação que não é minha, não é do farmacêutico, eu não tenho capacidade de resolver, ou que eu estou tentando resolver e não estou conseguindo resolver.
então eu preciso de encaminhar para um outro serviço ou um outro profissional de saúde. E todas essas etapas devem estar documentadas, devem estar registradas para medir a minha produtividade e também ter indicadores clínicos da minha intervenção. Então, dentre os serviços farmacêuticos voltados para a pessoa, família e a comunidade, nós temos o manejo de problemas de saúde autolimitados. Qual é a definição desse serviço, né? Então, é um serviço que o farmacêutico acolhe uma demanda relativa a um problema de saúde autolimitado, ele identifica a necessidade de saúde, prescreve e orienta quanto a medidas não farmacológicas, medicamentos e outros produtos com finalidade terapêutica cuja dispensação não exige a prescrição médica e, quando necessário, encaminha o paciente a outro profissional ou serviço de saúde. Então, aqui a gente vê claramente que é um serviço voltado para os problemas de saúde autolimitado, como a gente discutiu na aula passada. Então, a partir do momento que o farmacêutico não está na frente mais de um problema de saúde autolimitado, não é esse serviço que ele executa, certo? Aqui nós temos então aquela figura genérica mostrando o processo do cuidado farmacêutico ou do serviço farmacêutico voltado para pessoa, família e comunidade, ajustado para o manejo de problema de saúde autolimitado, né? Vocês podem perceber que cada etapa ela tá inserida aqui, no caso o acolhimento em amarelo, as outras etapas em verde. O encaminhamento e a documentação continuam nas laterais, mostrando que todas têm ligação, que a qualquer momento você pode encaminhar, a qualquer momento, todos os momentos devem ser registrados, certo? Então, a gente vai observar então um pouquinho mais o que é cada etapa dessa que a gente vai discutir aqui na aula, tá? Então, a primeira é o acolhimento da demanda, que é o momento que a gente recebe o paciente, ouve as queixas e pensa em uma forma de resolver, né? O acolhimento está muito ligado ao processo de humanização do cuidado em saúde, né? Mostrar que a pessoa, por mais que eu não tenha competência técnica, eu não tenha estrutura, eu tenho que ouvir essa pessoa, eu tenho que entender a demanda dela e tentar combinar com ela a melhor maneira de resolver essa demanda. Então, o acolhimento, diferente das outras etapas, toda a equipe deve realizar. Desde a pessoa da segurança, a pessoa da limpeza, o balconista, o gerente, o dono, o farmacêutico, todas as pessoas que trabalham dentro de um estabelecimento de saúde têm que estar pronto para receber uma pessoa, ouvir essa pessoa e tentar ajudar ela em alguma forma. Não estou dizendo ajudar no sentido de avaliar o problema de saúde, mas ajudar mesmo a dar um encaminhamento. Vamos supor que a pessoa chega perguntando de um xarope para tosse ou de um problema e durante o acolhimento a pessoa, o balconista ou o segurança, percebe que é o farmacêutico que tem que conversar com ela. Então ele já ajudou, escutou a pessoa e não simplesmente rebateu ou passou para frente. Isso é muito importante a gente trabalhar no nosso serviço de saúde, em que todos são responsáveis por acolher. Outra coisa importante também do acolhimento, quando eu tenho um serviço farmacêutico específico, o acolhimento também me ajuda a triar. Então, essa palavra triar, né, é no sentido, por exemplo, eu vou montar o meu serviço especializado em acne. Então, eu vou ajudar os pacientes que tenham problemas de acne. Então, eu posso criar um critério de acolhimento com a minha equipe, que toda vez que uma pessoa procurar um medicamento para acne ou perguntar sobre espinha, tirar dúvida, essa pessoa vai ser redirecionada para aquele serviço. Então, o acolhimento, ele também pode nos ajudar a tentar selecionar os pacientes que vão receber um serviço específico. A gente vai trabalhar bastante isso na parte presencial, porque eu acredito que a gente tem que oferecer algo de muita qualidade e deixar aberto para qualquer situação. Às vezes a gente pode se embananar até algum problema.
Então, na triagem, vai nos facilitar, que a gente vai receber aquele paciente que tem aquela situação que a gente já está preparado para resolver. Então, por isso que é importante a gente poder ter um critério de triagem. Ou também eu posso trabalhar com a demanda espontânea. A demanda espontânea, ela é aquela que eu vou estar preparado para receber qualquer situação que aparecer dentro da minha farmácia. Então, eu acredito que nós todos acolhemos em demanda espontânea, né? Porque a gente não manda ninguém sair da nossa farmácia. Mas a gente pode não ter um serviço estruturado para acolher uma demanda espontânea. A gente também vai trabalhar isso aqui à distância e na forma presencial, como acolher a demanda espontânea de um problema de saúde autolimitado, tá? A segunda parte do ciclo, então, que seria a identificação de necessidades em saúde, nos problemas de saúde autolimitados, é conhecido como anamnese farmacêutica e verificação de parâmetros clínicos. Então, através do trabalho, aí já é um trabalho do farmacêutico, né? Então, após o acolhimento, a pessoa que acolheu o paciente, viu que é um caso do farmacêutico resolver, ou ela se encaixa num protocolo de um serviço que a farmácia já tem. Então, essa pessoa vai para a consulta com o farmacêutico para realizar a anamnese farmacêutica e a verificação de parâmetros clínicos. Então, no sentido de avaliar e compreender melhor o caso, para saber realmente se nós estamos diante de um problema de saúde autolimitado ou não, e se tiver ou não, qual conduta a gente vai tomar, né? Então, a gente vai identificar as necessidades, as situações especiais, identificar também as possibilidades de conduta. Uma coisa bem importante que eu cabe se dizer aqui é: onde se realiza o processo de anamnese farmacêutica e verificação de parâmetros clínicos, né? Eu preciso de um consultório farmacêutico para fazer? Isso vai depender da complexidade da sua anamnese farmacêutica, o tipo de parâmetros clínicos que você vai avaliar. Por exemplo, se você for avaliar a glicose, existe um arcabouço legal que gira em torno da avaliação do teste de glicose, que necessita de algumas estruturas. Mas, dependendo do grau de anamnese e se você conseguir manter o paciente que ele se sinta privado, não necessariamente precisa de um consultório. Isso é importante a gente dizer aqui. Então, seguido a anamnese farmacêutica e a verificação de parâmetros clínicos, você vai fazer um plano de cuidado, que é a ação propriamente dita, né? O que você vai fazer para ajudar o paciente, né? Que pode ser uma terapia, ou um encaminhamento, ou uma intervenção relacionada ao cuidado, ou tudo isso junto, né? A gente vai discutir isso um pouco mais à frente. Dependendo do que você estiver enfrentando a situação do seu paciente, vai ser a situação no plano de cuidado que você vai fazer para ele. E, por fim, eu acredito que é uma etapa que poucos farmacêuticos ainda fazem no manejo de problemas de saúde autolimitado, é na avaliação dos resultados, né? Vamos botar a mão na consciência aí, o pessoal que trabalha nas farmácias e drogarias, nas farmácias de manipulação, quantos medicamentos a gente dispensa, a gente vende, quantos problemas autolimitados a gente maneja e quantos a gente realmente sabe que a gente impactou e melhorou ou que não melhorou, né? Então a gente tem que avaliar os resultados, porque justamente um dos enfoques do problema de saúde autolimitado é ele ser autolimitado. Então, se a gente forneceu uma intervenção e o paciente não melhorou, ou nem melhorou, ou ele piorou dos sintomas, talvez aquilo que ele tenha não era um problema de saúde autolimitado, e daí necessita do encaminhamento. Então, a avaliação dos resultados nos ajuda a pensar os próximos passos do que a gente pode fazer com aquele paciente. Então, vamos ter em mente aí que a gente tem que avaliar os resultados da nossa intervenção, nem que seja ligando para o paciente, pedindo para ele retornar à farmácia. Certo, gente? Espero que vocês tenham aproveitado. Qualquer dúvida, é só entrar em contato comigo. E vamos fazer a atividade então. Até mais!